vai ajudar por aqui o tempo memorar. Amém, Deus. E eu agradeço a Deus porque a igreja criou raiz aqui nesse lugar. Glória a Deus. Mas eu queria falar um pouco de Davi antes de eu pregar. A oferta que Davi deu para que Deus cessasse a praga. E aí a sua oferta e seu dízimo. A Bíblia fala que Deus deu muita vitória a Davi. E houve muitos resultados. Ele venceu Golias, venceu os filisteus várias vezes. E Deus colocou ele no trono. Mas quando chegou no trono, o exército dele estava fortalecido. Tinha centenas, milhares de pessoas ali no exército de Davi. E Davi resolve contar o exército. E isso não foi bom diante dos seus conselheiros, nem diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que a palavra do rei prevaleceu. E Satanás incitou ele. E aí veio uma praga em Israel, morreu 70 mil. E o profeta mandou que Davi fizesse uma escolha nessa pregação. E Davi escolheu cair na mão do Senhor, porque na mão do Senhor vem muitas misericórdias. E a misericórdia é para nós não sermos consumidos. E a misericórdia vai ser um par diante do juízo. E bem-aventurado o misericordioso, porque ele vai alcançar a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. E Davi teve que fazer um sacrifício para que aquela praga fosse cessada. E ele vai lá, e o rei, sabendo que Davi estava ganhando muitas batalhas, ofereceu o campo para o sacrifício, tudo de graça. E Davi disse: eu nunca falei nada para meu Deus que não me custe alguma coisa. E aí ele pagou algo mais prata por aquele campo e fez um altar e ofereceu uma oferta ao Senhor. E o nome da oferta era oferta pacífica. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque esse será chamado filho de Deus. Então nessa manhã você vai dar a sua oferta pacífica. E a Bíblia diz que quando ele deu aquela oferta pacífica, toda a praga cessou. Então você vai dar o seu dízimo, cadê os obreiros? As ofertas pacíficas. Talvez você esteja passando por uma luta, por um levante, mas você vai ofertar a Deus. E vai dizer: Deus, essa é a minha oferta pacífica. E Deus vai fazer um milagre grande na sua vida. E a Bíblia diz que quando Davi ele dá a oferta pacífica, o Senhor cessou a praga. Eu estava comendo esse olho, achei interessante sobre esse assunto. Então você vai ofertar o seu dízimo e a gente vai entrar na palavra do tema dessa manhã. Quem veio buscar algo aqui da parte de Deus nessa manhã? Quem veio com vaso de fé, com verso de crença, vaso de desejo que Deus deve amar, o chefe final sobre a tua presença, sobre a sua vida. Então tome atenção, se ligue com Deus, porque Deus quer falar conosco. Você pode também montar sua oferta via Pix também, no CNPJ da igreja, para Deus abençoar a sua vida, tá bom? O Senhor te trouxe aqui, Foi para guerrear. o Senhor te trouxe aqui, Foi para guerrear. foi para guerrear, foi para guerrear. O Senhor te trouxe aqui, foi para guerrear, foi para guerrear. Veio guerrear, veio guerrear, veio guerrear. Olha aí o barco, olha o barco, veio guerrear.
e o varão, uma espada na mão, sei, mas o Senhor te trouxe aqui para guerrear, foi para guerrear, mas o Senhor te trouxe aqui, foi para guerrear, foi para guerrear. Vamos orar, fica de pé, você que está vindo com a casa de Deus. Pai, nós queremos colocar aqui o santo dízimo, as santas ofertas, aqueles que puderam dar, aqueles que não puderam dar também, Senhor. Abre a janela do céu, derrama as bênçãos tais, bênçãos recalcadas, sacudidas, desbordantes. O salmista Davi, Senhor, ele subiu ali, meu Pai, naquela era e levantou o altar diante de Ti e ofereceu a oferta, meu Pai, pacífico. E o Senhor cessou toda a praga, e o Senhor cessou todo o mal que estava acontecendo em Israel por causa dele, Senhor. E que nessa manhã o Senhor venha cessar a praga, porque até mesmo está escrito na Tua palavra, no Salmo 91:10, que nenhum mal nos sucederia, e que praga alguma chegaria à nossa tenda. Então repreende todo mal, neutraliza todo mal, neutraliza o espírito da inveja, da miséria, derrota, fracasso. Neutraliza, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Tome a palavra nesta manhã. Coloca anjos aí na porta da igreja, do lado, aqui no altar, no meio. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Eu meditei, eu comi no rolo, Pai. Mas o Senhor pode ir além. O Espírito Santo pode tomar primazia. O Espírito Santo pode falar ao nosso coração muito mais daquilo que foi meditado, Senhor. Porque está escrito que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando, através do poder que nós operamos. Deus, eu te coloco completamente nas tuas mãos, Senhor. Não deixa eu falar nada de mim mesmo, mas que o Espírito Santo fale através de nós. Em nome de Cristo Jesus e a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, vamos para o tema 2 Crônicas 5, versículo 14. Só o 14. E aí a gente deixa o Espírito falar, tá bom? A arca, né, era levada ao santuário do templo. Capítulo 5, versículo 14. Quem achou por bondade de pé um minutinho? Só um minutinho, irmão. Eu prometo que não vou demorar, mas vou deixar o Espírito me usar. Levar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele lembra tudo aquilo que a gente estudamos, tudo aquilo que a gente foi ministrado esses anos todos. É o Espírito que lembra. É por isso que a gente estuda a Bíblia. Todos acharam? Vamos lá. 2 Crônicas 5, versículo 14. E não podia o sacerdote estar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Glória a Deus. Vamos sentar. Aleluia a Deus. Glória, glória, aleluia. Irmão, a arca é levada para dentro do santuário. E a arca representa o símbolo da glória de Deus. Representava a presença de Deus que estava no meio do povo. Mas para chegar até aqui, essa mensagem que a gente lembra, há uma história antes. E essa história é a história do adorador. Essa história, para chegar até aqui, é a história do homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, irmão, ele foi escolhido por Deus. Ele estava atrás da malhada, as pessoas não davam nada por ele. Até quando Samuel foi na casa de Jessé, ele não estava na mesa. Mas teve que todos esperar ele até que ele chegasse. E o Senhor ungiu a Davi. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Mas a primeira batalha que Davi vence foi o Golias. Ele foi levar comida para os seus irmãos e aí ele viu a afronta. E como o Espírito do Senhor estava sobre ele, louvado seja o nome do Senhor, ele não aceitou aquela afronta e se propôs a lutar com Golias e derrotou Golias. Foi o primeiro que ele cortou a cabeça. E depois que Davi ele derrotou Golias, louvado seja o nome, a vida dele foi mais a mesma, né? E aí ele venceu outras batalhas. E aí Davi passou a ser invejado e ciumado, né? Mas Deus era com ele. E por causa da inveja de Saul mandava para ele fazer cada desafio, pegar os percursos do filisteu. Mandava Davi pegar 100, Davi me pôr no vento. O povo começava a emocionar Davi. Ó, Saul é 1000, Davi é 10.000. Aí começou a entrar o ciúme, a inveja dentro do coração de Saul. E Saul morre, vou resumir a história. E Davi assume o reinado por 7 anos em Judá, que é o nosso bloco tudo não. E depois de 7 anos unificou, ele ficou rei de Israel e toda Judá. Ele reinou por 40 anos. Mas Davi sentiu que estava algo incompleto ali no reinado dele, que precisava completar. E Saul ficou 40 anos no reinado, mas nunca perguntou pela glória de Deus. Nunca se interessou em trazer a glória de Deus para Israel, porque até mesmo estava a arca. Mas Davi não, Davi sentiu que estava por completar algo, que precisaria que a presença estivesse em Israel, que a glória estivesse em Israel, que o símbolo da glória de Deus estivesse em Israel. Às vezes, irmão, a gente é crente, a gente oramos, mas tem situações que precisam ser completadas na vida do crente. Paulo diz que o crente tem que ser temperado, é a glória de Deus, é a unção de Deus. E para a glória de Deus vir, para a unção de Deus vir, você tem que ser um crente de oração, você tem que ser um crente de jejum, você tem que ser um crente de propósito. Não é vir somente congregar. Amém, Pai, glória a Deus. Você tem que desejar essa glória, desejar essa presença, desejar esse Shekinah, porque senão não acontece nada. A arca ficou 20 anos na casa, não aconteceu nada. E o primeiro desejo de Davi foi trazer a arca, mesmo que foi da forma errada, mas ele desejou que a glória de Deus viesse para Israel. A primeira tentativa não deu certo, houve até morte. E aí botou a arca na casa de Obed-Edom, e disse que quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, irmão, a arca fez prosperar aquela casa. Aleluia. E tudo que Obed-Edom tinha. Aleluia. Por causa do zelo, por causa da entrega. E chegou essa notícia no palácio que a casa de Obed-Edom estava o quê? Prosperando. A casa de Obed-Edom estava o quê? Florescendo. E aí Davi se interessou novamente de trazer a arca para Israel. Mas dessa vez ele consultou aos sacerdotes, aos anciãos, como ele deveria trazer a arca. E foi orientado da forma que ele deveria trazer a arca. E dessa vez ele consegue trazer a arca para o quê? Para Jerusalém. E quando a arca entra em Jerusalém, Davi começa a dançar, Davi começa a pular, aleluia. Davi começa a adorar, tirar as vestes de rei. E aí Mical está lá na janela dizendo: o que é aquilo que o rei está fazendo? Está igual um vadio, Davi, mas só Davi, aleluia, sabia o que ele estava sentindo. Glória a Deus. Ele estava sentindo a glória de Deus. Ele estava sentindo a presença de Deus. Ele sabia que algo precisava ser completado em Israel.
casa, no nosso lar, é a presença santa do Senhor, é a glória de Deus. E a glória de Deus invade ali em Jerusalém. E o rei não aguenta tirar que eu não vou ser rei, não, você adorador, tirou a veste, tirou tudo e começou a adorar Deus. E muitas das vezes, irmão, o título atrapalha. Muitas pessoas, irmão, que estão até com muitas agendas, muitas coisas, se não tiver cuidado, se não estiver descendo, buscando, desejando a glória, tem muitos que estão se afastando, mas os que estão passando por luta, passando por prova, estão permanecendo na presença de Deus, porque é a glória do Senhor. Paulo estava com espinho na carne e pediu ao Senhor 3 vezes para tirar. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Quando você está fraca, é que você o quê? Então Paulo tinha que estar descendo direto, tinha que estar se humilhando direto. Paulo era muito perseguido, porque ele perseguiu um dia. Aleluia, mas Paulo estava descendo na presença do Senhor. E Mical ali desprezou seu esposo no coração, chamou de vadio, e por isso ela ficou estéril, não pôde ter dar um filho a Davi. E Davi, irmão, ele percebeu que faltava ainda algo maior acontecer ali em Israel. Era fazer um templo, uma casa para Deus. Mas Deus não autorizou Davi que fizesse, que concluísse aquela obra, porque Davi era um homem o quê? Mão suja de sangue. Ele matou muita gente, ele deu muita batalha, e ele não poderia edificar uma casa para o Senhor. Mas isso aí ficou para um dos seus filhos. Para a gente chegar nessa história que queria ter aqui, ficou para um dos seus filhos edificar a casa do Senhor quando ele morresse. E esse que foi escolhido para edificar a casa do Senhor foi Salomão. E Salomão também foi o filho do pecado, filho do adultério. Mas Deus não faz acepção de pessoas quando ele quer usar alguém, quando ele quer trabalhar através de alguém. A Bíblia fala lá no livro de Atos, em qualquer lugar do mundo, aquela pessoa que tem e é justo, esse o Senhor recebe. E agora Salomão tem a responsabilidade de defender a aliança, de proteger a aliança. Agora ele tem a responsabilidade de defender o legado. E agora houve uma batalha para que ele não assumisse o reinado, mas depois Deus confirmou o reinado na mão de Salomão. E ao Salomão pega o projeto, tira da cabeça e diz: agora eu vou construir o templo de meu pai. Ele sonhava para que Deus habitasse dentro desse templo, que Deus morasse dentro desse templo. Mas Deus não mora num templo feito por mão de homens. Deus mora dentro de nós. A Bíblia diz que Deus é que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós destruir esse templo, o Senhor também vai destruir as nossas vidas. E agora o que acontece? Salomão tem a responsabilidade de, aleluia, construir o templo da casa do Senhor. E ele que queria defender o legado, ele que sabia como era a história dele, a história do pai dele com Deus. Davi teve falha, Davi caiu, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era adorador. Você vê que quando Davi foi revelado o pecado dele, que o menino ia morrer, ele botou o pano de saco, ficou 7 dias no pó e na cinza. Só faz isso quem conhece a Deus, só faz isso quem teme a Deus, só faz isso quem reconhece a sua falha, o seu pecado. A Bíblia fala: quem pode reconhecer seus próprios erros, quem pode reconhecer seus próprios pecados. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas os que cobrem seus pecados nunca prosperará. E Davi ficou ali 7 dias e 7 noites. Mas quando a criança morreu, ele lavou o rosto, começou a comer uma refeição e perguntar: por que você precisa que eu não adianta mais? Quando estava lutando, o Senhor levou a criança.
Mas Salomão nasceu. E Deus escolheu Salomão. E Salomão agora vai construir o templo. Pegou aquele projeto, tirou do papel e começou a construir o templo. E teve um momento que o Senhor aparece a Salomão em sonho e disse a Salomão: pede o que tu queres que eu vou te dar. E Salomão não pediu ouro, não pediu prata, não pediu o que a cabeça dos seus inimigos. Salomão pediu saco. É isso que nós temos que pedir a Deus. Às vezes que aquele que não tinha sabedoria, peça a Deus, que Ele não lança fora, mas será dado. O que está precisando da liderança, dos líderes da nossa nação, é pedir a Deus sabedoria. E ele pediu o quê? Sabedoria ao Senhor. E o primeiro teste de Salomão foi quando duas mulheres uma teve um filho, a outra teve um filho, e uma filha de um morreu. E aí a outra trocou, e a outra reconheceu: não, aqui não é meu filho não. E levou essa casa até o rei. O rei disse: pronto, não vai ser nem sua, né, tua? Vai, divide no meio. Aí a mãe verdadeira disse: não dá para ela. E a outra entendeu, desceu, divide no meio. Salomão entendeu que a mãe verdadeira jamais queria que matasse o filho ou dividisse o filho no meio. Isso é discernimento, isso é conhecimento, isso é sabedoria. E agora Salomão, irmão, com a sabedoria do Senhor, ele começou a fazer várias alianças. Ele era um homem muito prático, muito sábio, tinha gente de tudo que é lugar. E Davi também preparou muita coisa para esse tempo: ouro, prata, teve provisão para esse tempo. E também as alianças que ele veio, mandava também os marfins, mandava tudo para que ele reconstruísse aquele templo. E ele colocou amor e afinco para aquilo. E agora o templo está construído. Vamos chegar aqui. Glória a Deus. O templo está construído. E pegaram a arca e colocaram dentro do santuário. E os sacerdotes e os levitas se santificaram. Irmão, para que a glória de Deus desça sobre nós, os sacerdotes, os pastores, os bispos, os levitas têm que se santificar. Uma vez você tomou decisão de você seguir a Deus no altar, você tem que ter uma vida irrepreensível. Você tem que ter uma vida de santificação. E eles se santificaram e orientaram a Salomão que ele pegasse as turmas de sacerdote, as turmas de levita, e um dessa turma dos sacerdotes era alguém que tinha referencial. Era Asaf. Asaf era um levita, que era da época de Davi, já estava até aposentado, mas chamaram ele para que participasse também. E quando as pessoas viram Asaf, tinha um referencial. Irmão, o que está faltando no nosso meio hoje é referencial. É pessoas que têm referencial, que têm caráter. Às vezes a pessoa diz assim: nós pagamos como homens. E aí, para justificar, disse assim: olhe para Jesus. Não, irmão, a Bíblia fala, Paulo fala que nós somos embaixador do Senhor, representante de Deus. As pessoas vão olhar para Jesus, mas vão olhar também para nós, para nossas boas obras. Glória a Deus. Para o nosso bom testemunho. Vai olhar para o nosso caráter também. Tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus, mas não está vivendo a obra de Deus. Tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus, mas não tem caráter. Não tem caráter. Não quer ver seu irmão crescer. Não quer ver seu irmão, né, desenvolver. Não é facilitador de convivência. Ora até conta, a gente vai até conta para o irmão cair. Então, irmão, as pessoas, nós temos que mandar as pessoas olhar para Jesus e também olhar para o nosso bom testemunho. Porque lá em Mateus 5:16 está dizendo
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado com as nossas boas obras, nossa boa ação. E hoje nós vemos pessoas julgando a outra. Uma coisa é você julgar a outra, e outra coisa é Deus conhecer o nosso coração. Ele conhecer o que está por dentro de nós. Uma coisa é você falar o que você ouviu, mas outra coisa é você perguntar a Deus quem é o apóstolo Pedro, quem é irmão A, quem é irmão B. Deus vai mostrar. Nada oculto que não seja. Glória a Deus. E uma pergunta que vale $1 milhão. Agora que é isso? Por que Salomão orou? Se tinha ali um sacerdote, se tinha muita coisa, por que Salomão orou? Porque ele era rei. Ele orou e abençoou o povo. Salomão, além do pai dele contar a história dele, as pessoas também contavam a história. E Davi, ele tinha uma vida de testemunho espiritual. Ele era verdadeiro adorador. Adorador. Qual foi a falha de Davi? Que pode ser a falha nossa também. Naquela época era tempo que o rei está na guerra. E Davi não foi para a guerra. Ficou bom? Deus quer você na guerra, no jejum, na oração. Vigiando com o que ouve, vigiando com o que fala. Deus quer você assim. Irmão, tem pessoas. No meu caso, eu tenho 35 anos, já passei por muita coisa, tanta coisa que não convém. E tem coisa que eu deixo na mão de Deus, que Deus não quer resolva, né? Que é a justiça e a vingança pertence ao Senhor. Deus é amor, mas ele também o quê? É justiça. Então você tem que deixar na mão de quê? De Deus. Então tem pessoas que já passou por muita coisa, mas por que ele não larga Jesus? Porque ele não deixa Jesus? Porque ele está sempre no pé da cruz. Ele está sempre orando, se humilhando. Ele está sempre reconhecendo os seus erros, as suas falhas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas tinha falha. Ele disse: Deus, cria em mim um coração novo e um espírito reto. Porque ele viu que no momento da vida dele, ele pegou um atalho diferente, ele pegou um caminho diferente. Mas o coração dele, a alma dele, o desejo dele era adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. E qual é o nosso desejo? Qual é o nosso propósito? A coisa mais linda, irmão, você buscar Deus não por aquilo que ele tem para dar, mas para aquilo que ele é. Davi disse assim: uma costa deseja as águas, assim a minha alma deseja o Senhor. E Salomão cresceu vendo tudo aquilo, vendo um exemplo de adorador. O homem que pegava, aleluia, o salmo, o homem que pegava, aleluia, a flauta, adorava, tinha prazer quando ele tocava a flauta, aleluia, aquele que estava endemoniado, Saul, o espírito maligno saía. Louvor liberta, irmão. Louvor liberta. Quando sai de coração. A Bíblia diz que muitos louvam o Senhor de lábios, mas o coração está o quê? Distante. Distante. E aí agora ele prepara a turma. Tem um referencial ali no meio da turma que era Asaf, aquele do Salmo 73 que quase, né? Desviava o pé dele quando ele viu o quê? A riqueza do ímpio. Mas quando ele entrou no santuário, Deus falou com ele. Deus ministrou dentro dele e disse: bom para mim estar perto do Senhor. Porque Deus coloca o ímpio no lugar de caminho para a sua própria perdição. E ele está ali, e todos estão ali. A arca entra dentro do santuário. Ele se prepara para o quê? Para o sacrifício. Quando ele estava preparado para o sacrifício, Deus se antecipou. Deus desce na nuvem. Não deu nem tempo de ele fazer. E encheu a casa de glória. Deus quer descer na nuvem hoje aqui. E descer na casa de glória. Não a casa do templo feito por mão de homem,
Mas o templo espiritual, a casa espiritual, aleluia, você é o santuário de Deus, você é a morada de Deus. Então, quando eles estavam se preparando para o sacrifício, para oferecer o sacrifício, o texto disse que Deus desce na nuvem e enche a casa de glória, e os sacerdotes não puderam ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Amém, Deus. Amém, Deus. Irmão, nós estamos no século 21. Eu era daquela época que o ciclo de oração começava às 9 horas e terminava 17 horas. Era a gente saindo, gente entrando, e o povo querendo a glória. Que o povo chegava uma hora antes para estar orando. Quando o pastor chegava, a glória do Senhor já estava onde? Na nave da igreja, paralítico andando, cego enxergando, pessoas entravam. O espiritual da igreja era tão poderoso que quando as pessoas entravam, Amém, Deus. dentro da casa de Deus, Amém. era muito batido com o Espírito Santo, muita convenção, pessoas entravam dizendo: não quero mais Jesus, não, nem ouviu a palavra, eu quero aceitar Ele. Era muita maravilha, gente. Deus não mudou. Quem mudamos fomos nós. Lá em Hebreus 13, 8 está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Salomão ali no seu primeiro amor fez tudo com zelo, fez tudo com amor, fez tudo com carinho. Foi orientado a separar, a organizar a casa de Deus. Sem a organização não acontece nada. Sem santificação não acontece nada. A Bíblia diz: em paz e sem santificação ninguém verá Deus. Glória a Deus. Josué disse para o povo: santificai todo o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E os sacerdotes, os levitas se santificaram. A arca entra também no santuário. Os levitas estavam se preparando, e Deus se antecipou. Deus desce na nuvem, e eles não puderam ficar de pé, porque a glória do Senhor desceu naquele lugar. E a glória de Deus quer descer na nossa vida, quer descer na vida de cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo quer sacudir. Aleluia, glória a Deus. Amém. E muitos irmãos querem fazer a obra de Deus, não estão vivendo a obra de Deus. Volte a orar, volte a jejuar, deixa a madrugada, faça vigília, faça seu propósito com Deus. Não precisou forçar nada. Não precisou forçar nada. Ele apareceu na nuvem e a glória encheu a casa. Ele disse: eu não moro em casa feita por mão de homem, casa de quê? De cimento. Glória a Deus. Mas como vocês estão consagrando a minha habitar dela, e Deus começou a habitar dentro daquela casa. E Salomão começa a abençoar o povo, orar pelo povo. Glória a Deus. Mas Deus também dá uma advertência a ele. Deus disse: Salomão, se lembra do teu pai? Andou nos meus caminhos, nos meus estatutos, na minha lei. Mas se você andar também na minha lei, nos meus estatutos, o seu trono será confirmado. Mas se você não andar na minha lei, no meu estatuto, essa casa vai ficar deserta. E o povo vai dizer: por que essa casa está assim deserta, vazia? Porque deixou orar, jejuar, entender, deixou os mandamentos, os estatutos do Senhor. E por isso que hoje está um oprobio, está uma humilhação. Mas se você andar nos teus caminhos como teu pai andou, eu confirmarei o teu trono e não voltará o quê? Sucessor. Glória a Deus. A Bíblia diz que não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu para que dê fruto, e o fruto o quê? Permaneça. O fruto tem que permanecer, irmão, porque pela árvore você conhece o fruto.
emoção no nosso meio. Mas tira a emoção para que ter essa unção, para que ter essa glória. Não deu nem tempo de eles fazer o quê? O sacrifício. O Senhor recebeu, manifestou. O Senhor se agradou do propósito ali. E a glória do Senhor desceu. E Deus quer descer aqui também. Mas o Senhor quer fazer uma pergunta para mim e para você. Você quer essa glória? Você quer essa presença? Você quer que Deus desça na nuvem aqui? Você quer que Deus derrame, te renove e batize? Você vê que aqui é a glória da primeira casa. Mas em Ageu promete 2:9 a glória da segunda casa. Diz que a glória da segunda casa, a glória da última casa seria maior do que? A unção da segunda casa seria maior? O trabalhar da segunda casa será o quê? Mas para isso Deus precisa restaurar o altar da adoração. Restaurar o altar da oração. Glória a Deus. E a glória do Senhor encheu aquela casa. Amém, Deus. Encheu aquele lugar. Amém. E os primeiros que foi impactado foi o sacerdote e levita. É nós que temos que ser impactados. É nós. Então, quem quer essa presença? Eu quero que o Senhor tire esse púlpito aqui. Você vem aqui na frente. Eu quero também que alguns obreiros protejam a ceia. Você vem aqui na frente. Você que quer essa glória? Amém, Deus. Você quer? Amém, Deus. Glória a Deus. As árvores estavam ali. Amém, Deus. Amém, Deus. E o testemunho de Azar foi forte. Amém, Deus. Foi um referencial para aqueles outros levitas que estavam chegando. Tem mais gente que Deus quer aqui. Amém, Deus. Tem pessoas que dizem que são, mas não são. Tem outros que acham que não são, mas é. Vem pra cá. Fica aqui, irmão. Fica aqui. Obedeça a Deus, obedeça a palavra. Cadê o levita? Ah, pode ir. Depois você não volta. Vai ter outra aqui. Veja, cara. Amém, Deus. O sacerdote fica de pé. Amém, Deus. O sacerdote continua no Senhor. Senhor Jesus, essas vozes se conectam a essa oração, se descreve tudo esta manhã e diga: meu maior prazer está em tua presença, e não é pelo que o Senhor faz, mas é pelo que o Senhor é, o Deus da salvação, o Deus da minha salvação. Oh Senhor Jesus, declare-me essa manhã. O meu maior prazer nessa manhã está em tua presença, Senhor Jesus, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida, Senhor da glória, eu ouço a tua voz.
Eu sinto teu poder aqui. Eu quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua unção. Eu ergo a sua voz e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser no fio desse amor. Tem essa manhã meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés e te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Mas eu te digo nesta manhã de hoje, não tem mais filha, porque eu sou do Senhor. Te chamei para me adorar, te chamei para te servir. Eu quero mais de ti, Com esta hora me chama e a terra do céu. Para falar do meu amor, para pregar minha palavra, terra do céu. Não adianta, terra do céu. Tudo que a gente fala, Senhor.
Tentaram limpar e fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim,
iniciativa foi muito grande naquele primeiro tempo, Pai. Foi tudo feito com cuidado, foi tudo feito com reverência, com temor a Ti, Senhor. Houve todo um preparatório para os Teus olhos. Houve todo um preparatório, Senhor. Todos se prepararam para aquele dia, para agora no primeiro tempo, Pai. Salomão tinha que defender a aliança, proteger a aliança, o legado, Deus. E ele fez isso com afinco. E ele fez isso com amor, Senhor. Ele ouviu a orientação também, meu Deus, dos anciãos. Ele preparou a turma, Pai. E trouxe as artes também, o referencial. Então eu te peço agora, meu Deus, derrame teu chequinal. Venha sobre esta luz. Enche toda a casa de glória. Enche com o teu poder. Enche com a tua virtude. Deus está visitando alguém aqui agora. O Espírito Santo está gemendo por promessa na tua vida. A promessa está sendo gerada. A promessa vai se cumprir. Oh, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí está os teus eleitos, Senhor. Foi o Senhor que prometeu que aquele que crê no teu nome, como diz as Escrituras, no nosso íntimo fluía rio de águas vivas. Mas fluir agora no teu eleito, no teu escolhido, na tua escolhida, rio de águas vivas agora. É rio de águas vivas. Sinta aí agora no teu íntimo fluir rio de águas vivas. A presença viva do Senhor. A presença viva do Senhor. A presença viva do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu entrego meu sacrifício. Eu entrego a minha vida. Eu entrego de corpo, alma e espírito. Eu entrego 100% para Ti. Fala com Ele. Todos ali estavam quebrantados naquele dia. Houve um grande quebrantamento e o céu recebeu. O céu tem recebido a tua oração. O céu tem recebido o teu temor. O céu tem recebido. Sinta o manto descendo aí. Sinta o manto descendo aí. Sinta o manto, sinta o manto, sinta o manto, sinta o manto. Essa manhã o Senhor te visita. Essa manhã o Senhor te visitou. O Senhor te visitou nesta manhã. Receba a visita do Espírito Santo. Nunca duvide disso. Você é o escolhido. Você é o escolhido. Deus te escolheu desde o ventre, aleluia, da mãe dele. Oh, aleluia. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. O diabo fez de tudo. Mudou os valores ao contrário, para que você desistisse. Mas o Senhor disse: eu estou contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Estarei todo o dia contigo. Oh, aleluia. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus assim. Meu Deus. É adorar no dia novo. Adorar a Deus no caminho no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta Oh, aleluia. Levante a mão para o céu. Diga assim para Ele: Deus, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Eu te agradeço. Eu fui comprado
Eu te pertenço. Eu sou teu. Diga Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora abraça o teu irmão, fala com ele. Transmite essa unção sagrada. Irmão, foi bom estar aqui com você esta manhã. Celebrar esses 26 anos. Fala com o teu irmão, abraça ele. Transmite essa unção para ele. Oh, aleluia. Fala aí no altar também, sacerdote, levita. Meu Deus. Fala com o seu irmão. Fala com a sua irmã. Nós somos o organismo vivo da casa de Deus, da obra de Deus. Fazemos parte do corpo dele. E vai voltando para o seu lugar. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Pode chorar mesmo. Deus enxuga nossas lágrimas, nossos prantos. Daqui a pouco vamos participar da ceia. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Rei. Eu quero profetizar que o nosso Deus reina sobre esta nação. Reina sobre a Bahia, Salvador. Reina sobre a federação. Reina sobre essa igreja.